E queria convidar os irmãos presentes para abrir as vossas Bíblias em Filipenses. Continuamos o estudo desta carta e vamos então hoje para Filipenses capítulo 2. E vamos ler apenas 2 versículos. Filipenses capítulo 2 e vamos ler versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço à vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Hoje vamos falar sobre sacrifícios espirituais. Qual foi o maior sacrifício que já fizeram? Qual foi aquela ação que vos custou bastante? Porque sacrifício envolve custo. Qual foi? Qual foi o maior sacrifício por amor que já fizeram? Certamente já devem ter feito alguns. E há pessoas que por amor fazem grandes sacrifícios. Há pessoas que por amor são capazes de deixar tudo. São capazes de deixar a sua casa, são capazes de deixar a sua cidade, são capazes de deixar o seu estado, são capazes de deixar o seu país. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso por amor. Há pessoas que são capazes de hipotecarem as suas vidas por amor. Há pessoas que são capazes de irem contra tudo e contra todos por causa de um amor. Há as pessoas que conhecem alguém atraente nas redes sociais e são capazes de ir ao encontro dessa pessoa. Às vezes ela já não existe. Não existe aquela pessoa que elas tinham idealizado. Às vezes são pessoas que se aproveitam da fragilidade de outros para extorquirem, para enganarem. E por amor é capaz de se fazer grandes sacrifícios. E nós vivemos num país onde se fazem muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios ditos espirituais. Nos dias que vão anteceder o dia 13 de maio, milhares e milhares de pessoas vão fazer dezenas e até centenas de quilómetros a pé para chegarem a Fátima. Vão ver os seus pés em bolha, vão ter que receber assistência durante a viagem para chegar ali. Que grande sacrifício. E não bastando esse, e não sei se alguma vez já foram ao santuário de Fátima, ver naquela passadeira de mármore pessoas de joelhos, a caminhar aqueles metros, talvez uma centena de metros de joelhos, até o altar. Sacrifícios. E impressiona-me aquela imagem. Ver aquelas pessoas. Pessoas que talvez estejam a fazer aquilo por promessas. Fizeram uma promessa e estão a cumpri-la. E certamente, muitas daquelas pessoas estão a fazer com sinceridade. Estão a fazer com sinceridade na sua devoção. Mas, infelizmente, estão erradas. Não é esse sacrifício que Deus quer. Não é sobre esse sacrifício que eu vos quero aqui falar.
Deus não quer que nós andemos a rastejar. Deus não quer estes sacrifícios. Mas então, quais os sacrifícios que Deus quer? Estamos a falar de sacrifícios espirituais, quais? Quais os sacrifícios que Deus quer de cada um de nós? Neste texto que nós lemos, nós vemos aqui a palavra sacrifício e vemos a palavra libação. Elas estão relacionadas. E elas apontam para um ato, um aspecto concreto. Quando nós olhamos para os sacrifícios do Velho Testamento, havia 3 tipos de sacrifícios. Havia o sacrifício pelos pecados. Havia os sacrifícios para a propiciação dos pecados. E consoante a condição econômica do ofertante, daquele que estava em pecado, assim ele oferecia um animal ao Senhor. Podia ser um boi, podia ser um novilho, podia ser um carneiro, uma pomba, rolinhas. Dependendo da condição do ofertante, ele oferecia. Mas todos tinham que oferecer, todos eram pecadores. E todos então eram convocados para participar deste sacrifício para a propiciação dos pecados. O sangue era derramado sobre o altar, as gorduras e algumas porções do animal eram consumidas pelo fogo, sendo a restante dada aos sacerdotes. Então havia este sacrifício para a propiciação. Havia o grande dia da expiação, aonde este sacrifício pelos pecados era feito. Mas também havia um outro tipo de sacrifício, que tinha a ver com os sacrifícios para a consagração. E diferia dos primeiros. Enquanto que nos primeiros havia derramamento de sangue, aqui também há. No entanto, no sacrifício para a propiciação de pecados, o animal não era todo queimado. Aqui era, como sinal de consagração. Aquele que ia, então, participar desta oferta de consagração, dava o animal por completo. No sentido de expressar também esta ideia, dando-se por completo ao Senhor. Porque aquilo que acontecia com o animal era uma identificação daquilo do ofertante. Quando aquele animal era morto para a propiciação dos pecados, aquele que levava a oferta colocava a mão sobre a cabeça do animal. De certa forma, uma transferência do seu pecado para aquele animal, e ele era morto em lugar daquele que estava a levar. Quando havia essa oferta de consagração, esse sacrifício de consagração, então ele era dado por completo. Mas havia um outro tipo de sacrifício, que era o sacrifício de ação de graças. E esse sacrifício de ação de graças não consistia apenas de animais. É verdade também, havia a entrega de animais como ação de graça. Mas também havia a entrega de oferta de manjares. Oferta de manjares. E nessas ofertas de manjares havia a libação. O que era isso, a libação? Era um líquido feito com vinho que era derramado sobre a oferta. A oferta que era queimada era derramada. E esse cheiro evaporava no sentido de simbolizar essa evaporação, essa ação de graças que chega ao Senhor. Então havia esses sacrifícios. E quando nós olhamos para o texto, claramente nós somos identificados com qual dos sacrifícios o apóstolo Paulo estava a relacionar.
o sacrifício de ação de graças. Porque nós já não precisamos pegar numa rola, numa rolinha, num carneiro, num boi ou num novilho e trazê-lo conosco para sacrificarmos aqui. A era do sacrifício já acabou. E sabe por que é que já acabou? Porque Jesus Cristo já morreu por nós. O Cordeiro de Deus, puro e imaculado, morreu em nosso lugar. E como disse o apóstolo João, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, já não precisamos fazer esse sacrifício para propiciação, para expiação dos nossos pecados, porque Cristo na cruz o fez. Mas os outros sim. O sacrifício de consagração e o sacrifício de ação de graças. E é exatamente isso que Paulo aqui está a dizer. Paulo aqui exorta-os, fala-os desses sacrifícios. De sacrifícios que eles deviam fazer. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço à vossa fé. Sob o sacrifício e serviço. Mas é interessante que enquanto lá no Velho Testamento o ofertante tinha que levar o animal, a sua oferta ao sacerdote, para que o sacerdote então procedesse e realizasse esse sacrifício, agora já não é necessário. Já não é necessário o sacerdote para intermediar a vossa relação com Deus. Já não é necessário o pastor para intermediar a vossa relação com Deus. Nós somos sacerdotes. O sacerdócio universal dos crentes. Todos nós que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo somos sacerdotes. Mas temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Sacerdotes no sentido de que nós podemos ir diretamente a Deus por Jesus Cristo. Não precisamos mais daquela figura humana para intermediar a nossa ligação com Deus. E vemos aqui, então, Paulo falando de sacrifício. E ele fala, entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Ele via-se como essa libação, como essa oferta. Nós sabemos que Paulo, nesta altura, quando escreveu esta carta, estava preso em Roma. Mas como já vimos anteriormente, ele contava que seria liberto. No entanto, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele aí já tem um pensamento diferente. Está preso, não é a mesma prisão, é a segunda prisão em Roma, mas nesta altura ele previa para breve a sua partida deste mundo. E ele vai dizer o seguinte, em 2 Timóteo 4,6: quanto a mim, já estou sendo oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Já estou sendo oferecido. E ele ouvia-se como oferta. No entanto, aqui nós não vamos olhar para a libação que ele era, mas para o sacrifício. E voltamos à pergunta, quais são os sacrifícios que Deus quer de cada um de nós? Já não quer mais sacrifícios animais. E está assente. Para mim seria difícil ver sacrificar animais. Mas tem outros sacrifícios. E o que é que nós temos feito por amor a Deus? Quais são os sacrifícios? Então olhamos para alguns sacrifícios. E a palavra de Deus aponta-nos alguns sacrifícios que são esperados de cada um de nós. Vamos olhar para o Salmo 51, versículo 16 e 17.
E este sacrifício, podemos dizer que é a base de tudo. O sacrifício de corações quebrantados e contritos. Neste Salmo, versículos 16 a 7, Salmo 51, diz assim: porque te não compras em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. O sacrifício de nós mesmos, do coração quebrantado. Tem a ver com a nossa renúncia. Um coração quebrantado e contrito. Este é um dos sacrifícios que Deus pede de nós. Corações quebrantados e contritos. Porque aquele coração que não está quebrantado diante do Senhor, aquele coração que não se sente apertado diante do Deus Santo que cultua, não está a oferecer aquilo que lhe é agradável. Este é um sacrifício, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não se contenta com uma religião de fachada. Os fariseus eram bons nisso. Eles oravam, eles davam esmolas, eles jejuavam, mas era tudo para os outros verem. Não era algo que brotava de dentro deles. Eles faziam isso para obter o galardão dos homens. Mas estavam a perder o melhor galardão, o galardão de Deus. Este é o primeiro. Um coração contrito e quebrantado. Mas há outros sacrifícios. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, nós encontramos um outro. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um outro sacrifício é a consagração dos nossos corpos. Consagração da nossa vida. Primeiro, a transformação do nosso interior, para que o nosso exterior corresponda àquilo que é o nosso interior. Consagração das nossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é para nós nos imolarmos, não é para nós sermos sacrificados em vez do animal. Não. Está a falar do sacrifício das nossas vidas, a nossa entrega a Ele. É isso que Ele deseja, que nós coloquemos a nossa vida ao serviço dEle. Consagramos. E este texto, que nós lemos em Romanos 12, 1, vem depois da descrição da salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar para que nós fôssemos justificados. E tendo sido justificados, nós passamos por um processo de santificação. Estamos mortos para pecados, mas vivos para Deus. Não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. E se assim é, então pede-se que possa ser demonstrado no dia a dia. Se realmente aquilo que estava descrito anteriormente, que eles foram salvos, então isso implicava que eles já não pertenciam a eles mesmos. Cristo pagou o preço, Cristo resgatou, agora Cristo é o Senhor. E se é o Senhor, então, aqueles que são servos são chamados. Rogo-vos, intercedo-vos, suplico-vos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pela misericórdia de Deus, com base naquilo que Ele fez.
Então este é um outro sacrifício que ele deseja. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, fala do serviço da vossa fé. Ou seja, uma fé que se vê através das obras. Como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Um serviço que se vê, uma fé que se vê através das obras. Porque servir é um privilégio que nós temos. Um grande privilégio. Porque nós não estamos a servir qualquer coisa. Estamos a servir ao Senhor Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Já viram que grande privilégio nós temos? Não estamos a servir qualquer autoridade. Nós estamos a servir a Ele. E por isso, como vemos neste ponto, o serviço da nossa fé, o nosso serviço vem na sequência daquilo que é a nossa consagração. Mas há mais. Vamos para Hebreus, capítulo 13. E aí encontramos mais 2 sacrifícios. Hebreus 13, 15, 16 diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Qual é o sacrifício que é indicado aí? Sacrifício de louvor. Esse sacrifício, a nossa adoração e confissão. Sacrifício de louvor. Um espírito de louvor. Não um espírito de amargura. Nós devemos contar as bênçãos que Deus nos dá. E devemos adorá-lo por quem Deus é e por aquilo que Deus faz. Não temos nós tantas bênçãos para agradecermos? Certamente que temos. O Senhor tem sido tão bom para conosco. Nós temos saúde, nós temos família, nós temos amigos, nós temos uma casa, nós temos o pão de cada dia, nós temos proteção, nós temos salvação, nós temos consolação, nós temos forças, temos trabalho e muitas outras coisas. Por isso somos chamados a louvar ao Senhor. E isso também, um sacrifício de louvor, de adoração. E adoração e confissão andam juntas. Quando nós louvamos a Deus, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a confessar que Ele é digno, que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é cuidadoso em relação a nós. Através da adoração, nós realçamos os atributos de Deus, as suas qualidades. Por meio deste sacrifício espiritual, nós demonstramos ao mundo a nossa felicidade em Cristo e atraímos outros para Ele. Ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas aí também diz um outro em relação aos outros, nossa preocupação em relação aos outros. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, por com tais sacrifícios Deus se agrada. Então vemos também este sacrifício de cuidado aos outros. Cuidar dos outros. São estes os sacrifícios que Deus quer de nós. Um coração quebrantado e contrito, consagração de nossos corpos, o nosso serviço, a nossa adoração e confissão, a nossa beneficência e assistência. São estes. E será que por amor nós não estamos dispostos a fazê-lo? Falamos no início que pessoas fazem grandes sacrifícios por amor.
E será que por amor a Deus não possamos fazer estes sacrifícios? Não nos é pedido animais, mas é pedido a entrega das nossas vidas. Transformação do nosso interior. Vivência que brota da nossa relação com Ele. E é bom nós refletirmos. É bom nós refletirmos. E ainda mais que vamos participar. Vamos participar da ceia do Senhor. E por que que Jesus deixou este memorial? Ele deixou para nós nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. Lembrarmos-nos da sua morte. Lembrarmos-nos que um dia Ele vai regressar. Um dia Ele vai regressar para julgar os vivos e os mortos. Para separar as ovelhas dos bodes. E diante desta realidade, diante deste julgamento que está por vir, nós temos que colocar a questão: o que é que nós temos feito com a nossa vida? Será que nós realmente estamos a agradar a Deus ou estamos a agradar aos homens? Será que nós estamos a fazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Ou estamos a fazer sacrifícios por outras pessoas? E pomos Deus à parte. É importante nós nos lembrarmos que as nossas decisões, as nossas prioridades, elas vão influenciar, ou elas vão ter influência quando nós comparecemos ante o tribunal de Cristo. É verdade. Aquilo que nós tivermos feito por meio do corpo, bem ou mal, será tido em conta. E por isso é importante nós pensarmos na nossa vida. Pensarmos realmente nós estamos a fazer sacrifícios espirituais a Deus. Ou estamos a colocá-lo num plano secundário. É bom nós prepararmos para este memorial, para que não podemos participar dele indignamente, porque o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que comes este pão e bebes este cálice, e se nós o fizermos de uma forma incorreta, nós fazemos para a nossa própria condenação. Se fazemos de uma forma indigna, fazemos para a nossa própria condenação. E eu pedi ao Miguel que pudesse ir ali para o teclado. Enquanto ele toca, talvez seja bom, para essa preparação, nós orarmos ao Senhor. Nós orarmos para participarmos dignamente deste memorial. E é bom olharmos para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. E ver como é que tem sido a minha vida. Será que realmente eu me tenho dado ao Senhor ou não? E se nós reconhecemos que estamos em pecado para com Deus, peçamos perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós queremos reafirmar o nosso compromisso diante dele, de o seguirmos, que nós possamos fazê-lo. Reafirmar esse compromisso. Mas também deixo aqui uma reflexão para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Pode ser que alguém daqueles que nos esteja a ouvir aqui neste espaço, em casa, ainda não se rendeu ao Senhor, ainda não se entregou a Ele. Lembre-se que se não o fizer, estará condenado ao fogo do inferno. Mas em Cristo há solução. Em Cristo há justificação. E por isso,
se ainda não aceitou como Senhor e Salvador das suas vidas, por que não fazer? Por que não se entregar completamente a Ele e segui-lo até ao fim? Então, enquanto o Miguel continua a tocar, façamos essa oração entre nós e Deus. Deus ouve as nossas orações. Então coloquemos-nos totalmente diante dele, mas com sinceridade, porque Ele sonda os nossos corações e conhece-nos muito bem. Senhor nosso Pai, na Tua presença nós estamos. E Tu conheces tão bem o nosso coração. Tu sabes aquilo que se passa em nós. Por vezes a confusão que existe, por vezes a inquietação que há, por vezes, Senhor, a incoerência que há entre o falar e entre o ser. E Pai querido, nós queremos Te pedir que Tu possas remover de nós tudo aquilo que não Te agrada. Que possa, Senhor, estar a remover ideias erradas, pensamentos errados, comportamentos errados. Pai querido, nós sabemos que ainda temos um percurso a fazer. Sabemos que estamos a ser moldados, estamos a ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas ainda há um percurso e precisamos tanto e tanto de Ti. Precisamos, Senhor, que quando falhamos Tu nos constranjas para que possamos nos voltar para Ti. E se há alguém aqui, Senhor, que tem a sua mente cauterizada, que já não sofre por causa do seu pecado, que já não sofre por causa da vida que leva, que Tu possas estar a tocá-lo, para que possa reconhecer o erro, para que possa corrigi-lo, para que possa buscar o perdão em Ti, Senhor. E Pai querido, também queremos Te pedir para aqueles que ainda estão perdidos, para que o Teu Santo Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que venham à salvação. Pai querido, obrigado por este memorial na qual estaremos a participar. E Pai querido, que as nossas memórias sempre possam conservar aquilo que fizestes e as nossas vidas os possam expressar de uma forma tão clara, Senhor. Este peço e agradeço em nome de Jesus Cristo.